Amigos, o que eu vou revelar agora não é apenas uma movimentação diplomática comum de calendário. É o cheiro do medo exalado de forma nítida pelos corredores mais profundos do Palácio do Planalto. O isolamento clínico do Brasil no cenário internacional atingiu seu ponto de saturação definitiva. Enquanto a narrativa oficial da propaganda tenta vender para a opinião pública uma suposta articulação internacional em uma frente de resistência global, os fatos brutos da geopolítica desenham uma realidade muito mais sombria. O governo brasileiro está batendo em retirada e tentando coletar desesperadamente o que sobrou de um império ideológico que ruiu por completo nas nossas fronteiras. O sonho da pátria grande integrada sob o comando das velhas cartilhas partidárias não apenas morreu, ele foi enterrado sob o peso de um torniquete econômico avassalador que Brasília simplesmente não sabe como abrir. Blinde a sua mente agora, porque o Brasil acaba de entrar oficialmente em modo de sobrevivência silenciosa. Eu trago o dado e o detalhe sobre a missão de desespero enviada a Caracas e o cerco tecnológico e econômico que acaba de ser fechado ao redor de Brasília. O tempo dos discursos vazios acabou e o tabuleiro internacional não aceita mais blefes de palanque. Prepare-se para iniciar o verdadeiro inventário das ruínas. E para compreender a velocidade desse colapso, você precisa romper a bolha das notícias mastigadas e olhar para a mecânica real do poder em Caracas. Agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo, porque dá trabalho para fazer. Meus amigos, o governo brasileiro agendou uma missão oficial de negócios de 3 dias na Venezuela, coordenada entre o Ministério da Agricultura e o Itamaraty. E olha o nível, levaram até a JBS do Joesley Batista a tiracolo na comitiva. O pretexto oficial jogado para a imprensa é a discussão de barreiras não tarifárias e regrinhas de sustentabilidade na agricultura. Mas preste atenção nisso aqui. Isso é grave. O Planalto foi até lá para catar os cacos do madurismo e tentar descobrir se alguém ainda atende o telefone para o Brasil na região. Ninguém está falando disso, mas Brasília foi até lá para medir o tamanho exato da coleira que o Pentágono e a nova administração americana instalaram no nosso vizinho do norte. Você acha que o Itamaraty foi a Caracas para negociar comércio livre? Errado! A realidade geográfica da Venezuela sofreu uma mutação irreversível e o governo brasileiro não sabe mais como lidar com isso. Desde que a operação militar dos Estados Unidos em janeiro destronou o regime anterior, o país passou a ser governado interinamente por Delcy Rodrigues, a vice-ditadora de Maduro. Só que tem um detalhe: governando a Venezuela sob a sombra constante de uma intervenção direta e do aviso claro de uma reativação da Operação Lança do Sul 2.0. O território venezuelano deixou de operar como um aliado ideológico do Planalto para se transformar em um protetorado estratégico de Donald Trump. Um puxadinho da Casa Branca aqui na vizinhança. Caracas aumentou as tarifas contra exportações brasileiras, bloqueou compras do nosso mercado e cortou os canais de camaradagem. O envio dessa delegação técnica de emergência em segredo absoluto é o ato final de um naufrágio tentando se segurar em um destroço que já pertence ao inimigo. Só que o verdadeiro estrangulamento do governo brasileiro não vem das armas, mas sim da engenharia tarifária implacável acionada por Washington. A nova administração americana acionou os dispositivos de segurança máxima da seção 232 e da seção 301 da sua legislação federal para erguer uma muralha alfandegária contra o comércio do Brasil. Os Estados Unidos enfiaram uma barreira tarifária de 37,5% contra os produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano. Mas preste atenção nisso aqui porque é muito grave. A taxação que só falta a canetada de Trump para ser implementada não é uma taxação comum de alfândega. É um embargo disfarçado de imposto desenhado para asfixiar a competitividade da nossa indústria de transformação, quebrar o nosso fluxo de caixa e isolar o fluxo cambial do país. O plano de Brasília de montar uma frente internacional no G7 contra o Trump é uma piada completa. O governo acha que tem alguma importância no mundo, mas a verdade clínica é que o Brasil virou o inquilino de um condomínio que mudou de dono. E agora o boleto
método aluguel estratégico chegou cobrando juros de sangue. Pare e pense comigo. Se as articulações internacionais de Brasília tivessem algum peso real no tabuleiro econômico do Ocidente, por que as maiores potências europeias preferiram blindar os seus próprios mercados a oferecer apoio aos pleitos tarifários do Lula? Sabe por que eu digo isso? Porque a Europa acabou de levantar uma barreira à carne produzida no Brasil. O agronegócio brasileiro percebeu que o torniquete de Mar-a-Lago congelou as margens de lucro no maior mercado consumidor do mundo. E é por isso que grandes conglomerados do setor privado correram atrás da delegação que viajou para Caracas, onde a fumaça política de esquerda na América Latina há fogo de interesses industriais e frigoríficos tentando desviar do prejuízo. Eles buscam mercados alternativos do escoamento rápido porque o cerco cambial está se fechando. O atual governo brasileiro apostou todas as suas fichas na tese de um mundo multipolar imediato, acreditando piamente que os blocos alternativos viriam ao resgate da economia nacional no momento da colisão com o Ocidente. Mas o socorro internacional não veio. A China utiliza o mercado brasileiro para desovar o dumping de seus produtos industriais, transformando o país em um imenso almoxarifado de commodities brutas a preço de banana, enquanto o torniquete de Mar-a-Lago estrangula o que sobrou da nossa produção manufaturada. E então eu trago o dado e o detalhe. A grande fratura que sepultou a diplomacia brasileira no Ocidente e eliminou qualquer chance de socorro econômico vindo da Europa ocorreu na área da economia de defesa e envolve as lições duras no fronte no leste europeu. Durante anos, o Brasil acumulou em seus depósitos militares estoques significativos de munições pesadas de calibre 105 milímetros e 120 milímetros, feitas sob medida para operar nos tanques de guerra Leopard 1 e Leopard 2. Com a eclosão da guerra na Ucrânia, a Alemanha e outras potências da OTAN tentaram comprar esses estoques de forma oficial. O governo alemão se comprometeu a injetar milhões de dólares em dinheiro vivo nos cofres da defesa brasileira para adquirir essas munições que estão apodrecendo no inventário e enviá-las para suprir as lacunas do fogo do exército ucraniano. Bem, meus amigos, o governo brasileiro disse não, posando de neutro para agradar o Kremlin. E é por isso que a Europa fechou as portas na nossa cara. Para os líderes europeus, a guerra não é um evento distante que passa na televisão. Ela acontece ali na esquina, com drones e estilhaços russos caindo na Polônia e na Romênia todo santo dia. Ao viajar para Moscou, blindar interesses autoritários dentro dos BRICS e flertar com lideranças que possuem mandato de prisão internacional, Brasília se transformou em um pária na OTAN. Agora o Planalto foi lá chorar alívio de tarifas na Europa durante a reunião do G7 na França. Esqueça! Ninguém vai mover um único dedo ou queimar capital político para ajudar um país que se recusou a fornecer munição básica para a sobrevivência do continente europeu. O veto da munição do Leopard 2 e 1 foi o prego definitivo no caixão da nossa credibilidade. A Europa, que enfrenta tarifas americanas muito menores, na casa dos 12,7%, preferiu alinhar suas políticas a Washington. E olha só o paradoxo, a mesma Europa globalista, a mesma Europa de esquerda, ora, não era para o Lula correr ajudar os seus amigos? Não, meus amigos, ele disse não e agora o não se volta contra ele. E se você acha que a salvação virá do G7, espere até ver o tamanho do gelo diplomático que aguarda a comitiva brasileira. E aí eu te pergunto, se o projeto de integração regional da América Latina ainda tivesse alguma força real, por que o Itamaraty foi reduzido a coletar informações de bastidores em Caracas, em vez de liderar uma resposta coordenada no continente? O envio da comitiva secreta para a Venezuela é o inventário final de um ecossistema político que desmoronou por completo na América do Sul. O plano original de Brasília de construir um bloco regional submisso ao controle ideológico foi pulverizado pela história recente. A Argentina mudou de rumo.
Cuba enfrenta a maior crise de colapso da infraestrutura e paralisia da sua história. E as peças do tabuleiro sul-americano estão caindo uma a uma na direção oposta. No Peru, as forças conservadoras consolidam a sua presença institucional. Na Colômbia, as projeções para o próximo ciclo eleitoral apontam para uma derrota esvaziante das forças de esquerda. O Brasil está ficando completamente sozinho em uma ilha ideológica que está afundando de forma acelerada no Oceano Atlântico. O Itamaraty, que no passado já foi reconhecido como uma das escolas de diplomacia mais pragmáticas e respeitadas do planeta, foi rebaixado a uma sombra do que já foi, agindo como verdadeiro office boy de ideologias vencidas. Eles correm atrás de governos interinos e protetorados para tentar salvar aparências comerciais de curto alcance, enquanto o cerco de isolamento internacional se fecha ao redor de Brasília. A psicologia do poder na capital federal nos dias atuais é definida por um estado de medo clínico e paralisia estratégica. Ninguém mais atende o telefone em Washington para quem insiste em abraçar ditadores caídos e ignorar as leis básicas do pragmatismo internacional. A burocracia federal brasileira opera totalmente no escuro, sem capacidade de prever a intensidade do próximo pacote de sanções ou o impacto das restrições de tecnologia de fronteira que já estão sendo desenhadas pelas agências de segurança dos Estados Unidos. O que restará da autonomia econômica nacional quando as principais rotas de escoamento do agronegócio estiverem sob controle tarifário de Washington e a infraestrutura industrial depender exclusivamente de insumos importados do Oriente? A verdade, meus amigos, possui uma musculatura que nenhuma narrativa de assessoria de imprensa consegue distorcer. E o resultado do isolamento estratégico do Brasil estabeleceu um limite físico para a sobrevivência do nosso mercado. O preço da soberania de Palanque cobrou seu imposto direto na inflação do prato de comida do trabalhador. Ao se isolar do Ocidente e converter o território em um quintal de desova do dumping industrial, o país aceitou passivamente o papel de inquilino subordinado. A engenharia fiscal de Mar-a-Lago foi cirúrgica. Ela pode congelar o fluxo cambial, travar as linhas de crédito internacional e empurrar o orçamento público para uma rota de colisão interna. O envio da delegação a Caracas não trará contratos milagrosos. Ela serve apenas como a comprovação técnica de que o Brasil perdeu a sua capacidade de digitar os rumos da geopolítica regional. O torniquete de Mar-a-Lago é o diagnóstico clínico de uma falha estrutural de governança. O orgulho ideológico custa caro, meus amigos, e a conta vai ser repassada para a classe que produz no Brasil. O governo esgotou o seu estoque de desculpas diplomáticas e agora enfrenta a realidade crua de um mercado global que pune a falta de pragmatismo com a asfixia financeira silenciosa. Se as restrições da seção 232 avançarem nos próximos meses, a indústria nacional enfrentará uma paralisia sem precedentes. O tabuleiro internacional foi reconfigurado no escuro e Brasília descobriu da pior forma que as promessas de apoio do Bloco Oriental não cobrem o rombo deixado pelo colapso das suas alianças tradicionais no Ocidente. O inventário de ruínas está exposto na mesa e não há mais espaço para neutralidade de fachada. A era da negligência com a segurança hemisférica e com os acordos estratégicos de defesa colidiu de frente com as ferramentas de autodefesa econômica de Washington. O cerco fechou. As nações que escolherem continuar operando como inquilinas de modelos ultrapassados, ignorando os alertas óbvios de inteligência para manter discursos políticos de consumo interno, descobrirão da pior forma que o preço final desse contrato de isolamento será cobrado na perda definitiva de sua própria soberania e segurança nacional. Resta saber se o comando do país terá capacidade técnica e a coragem de realizar uma guinada pragmática de última hora para salvar os indicadores econômicos da destruição total nos próximos 4 anos, ou se o Brasil continuará operando no escuro de que a engrenagem fiscal quebre por completo sob o peso das suas próprias escolhas externas. E diante de toda essa autópsia da diplomacia de crise do cerco econômico que poderá ser imposto pelas tarifas logo ali à frente, eu te faço uma pergunta cirúrgica para separar os analistas reais dos espectadores comuns que só engolem a narrativa mastigada na grande mídia. Você acredita
acredita que o Brasil já entrou em um processo irreversível de transformação em uma colônia isolada e empobrecida que serve apenas como almoxarifado de matérias-primas para o bloco oriental? Ou a gravidade da crise fiscal vai forçar a ruptura pragmática imediata para alinhar o país de volta ao ecossistema econômico do Ocidente? Quero ver o seu posicionamento técnico. Se você enxerga a submissão ao isolamento como um fato consumado, escreva nos comentários a hashtag colônia. Mas se você percebe que a barreira de tarifas vai rachar a estrutura atual e impor uma quebra de rumo de última hora, comente a hashtag ruptura. Deixe o seu voto e participe desse verdadeiro inventário da inteligência aqui embaixo. Mas a verdade, meus amigos, é que você não pode depender dos canais tradicionais da grande mídia que operam sob o consenso burocrático e recebem fortunas de publicidade oficial para entender a geopolítica real e as transformações de segurança nacional que estão mudando o planeta. Se você quer ter acesso à profundidade de nível de comando sem censura, sem filtros e sem essa cartilha de mentiras mastigada pelas redações comuns na televisão, você precisa fazer parte do nosso bunker de inteligência. O QR Code está aparecendo na tela, o link na descrição e no primeiro comentário fixado. São mais de 3.000 analistas de elite que compreenderam que a informação livre de manipulação estatal tem um custo e decidiram financiar a verdade independente aqui, totalmente livre do controle. Olha, de quem tem a caneta. Então, venha correndo para nossa plataforma, onde lá nós continuamos o que não podemos trazer aqui. E nós também criamos um canal com dicas de seriados e filmes para você não perder mais tempo na Netflix, no Amazon, levando 1 hora para escolher um seriado ou um filme legal para assistir com a sua família. Nós fizemos isso por você e trazemos as dicas certeiras, sem cultura woke, sem mimimi, para você simplesmente sentar, apertar o botão e curtir aí o final de semana com os seus familiares. E eu tenho uma novidade: nós acabamos de lançar mais um canal, e esse projeto é especial. Eu estou desenvolvendo junto com o meu amigo Davi Almescani, do canal Viva Israel, o projeto Ponto de Ruptura, onde nós traremos análises exclusivas de tudo que acontece no mundo. O Davi lá em Israel, Shimon Oliveira, sabe-se lá de onde ele está falando, no maior encontro geopolítica do YouTube. Então vou deixar para vocês também o link aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado e no card que vai aparecer na tela. Vem lá acompanhar o nosso canal que se chama Ponto de Ruptura. E nós temos uma meta, e eu quero que você faça parte dela: 100.000 inscritos em 30 dias. Depende de você. Então vai lá, corre e diga: vim pelo Shimon Oliveira. Agora, blinde a sua mente. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo porque dá trabalho para fazer. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá.